Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos lá. Dando continuidade à nossa aula de determinante, que a gente falou na nossa última aula a respeito de determinante de matriz de ordem 1, matriz de ordem 2 e matriz de ordem 3. Daí eu falei lá no final do vídeo que existe a possibilidade, né, que é possível a gente calcular determinantes de ordem maior, de uma matriz de ordem 4, de uma matriz de ordem 5. Porém, aqueles métodos que a gente fez para calcular o determinante de uma matriz de ordem 3, por exemplo, que a gente utilizou Sarros, ele não serve para outra matriz, ele serve para uma matriz de ordem 3. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos analisar outros métodos a partir dessa aula. Então, hoje eu vou falar o início de como a gente pode fazer isso, e depois a gente vai falar mais alguns métodos da gente conseguir calcular o determinante quando a gente tem uma matriz de ordem maior. Então, essa é a nossa aula de hoje. E para isso, a gente precisa conhecer duas coisas. Então, para a gente conseguir colocar em prática outros métodos, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, aquilo que a gente chama de menor complementar e cofator. Então, vamos lá, vamos fazer esses dois itens e ver como é que funciona isso daí. Bom, vamos começar falando a respeito do menor complementar. Quando a gente fala em menor complementar, o que significa isso? Menor complementar nada mais é do que a gente pegar uma matriz quadrada e, a partir da escolha de um elemento, a gente calcular o determinante dos elementos que sobram quando a gente retira a linha e a coluna daquele determinado elemento. Então, isso é menor complementar, ou seja, nós vamos pegar uma matriz, vamos escolher um elemento, pode ser qualquer elemento, então é possível você calcular o menor complementar de todos os elementos, a gente exclui a linha e a coluna, e daí a gente calcula o determinante daquilo que sobra. Isso é menor complementar, ou seja, estamos diminuindo o grau, né, diminuindo a linha e a coluna de uma determinada matriz para a gente calcular o determinante dela. O menor complementar é coisa bem simples, então vamos pensar aqui numa matriz que eu tenho 1, 2, menos 3, 4, 1 e menos 5, menos 2, 0 e 3. Então, aqui eu tenho uma matriz de ordem 3, ou seja, eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Quando a gente fala para calcular o menor complementar, a gente costuma representar o menor complementar pela letra D. Então, eu posso falar assim, eu tenho o menor complementar D e J. O que significa o D e J? O D vai ser a representação do menor complementar. É claro que isso pode ter um outro nome, tá? É que, usualmente, né, por padrão, a gente costuma utilizar o D. O I é a linha, o J é a coluna. Então, foi o que eu disse para vocês. É possível a gente calcular o menor complementar de qualquer um dos elementos de uma matriz. Então, olhando para essa nossa matriz, se eu falo assim para vocês, calcula para mim o D21. O que significa o D21? D, menor complementar. Elemento 2, 1. Elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Então, isso é a representação que a gente faz do menor complementar. O D, que representa o menor complementar, e o índice, ou seja, qual é o elemento, onde ele está localizado. No nosso caso, o elemento que está na segunda linha, primeira coluna, é o 4. Então, esse é o elemento que eu quero descobrir o menor complementar. Lembrando, eu posso calcular o menor complementar de qualquer elemento, de qualquer um. Eu escolhi esse para a gente utilizar como exemplo. O que a gente faz? A gente escolheu esse elemento que está na linha 2, coluna 1. Então, eu vou eliminar a linha 2 e vou eliminar a coluna 1. Então, a ideia do menor complementar é essa. A gente elimina a linha e a coluna e calcula o determinante daquilo que sobra. O que sobrou aqui para a gente? Sobrou o 2, o menos 3, o 0 e o 3. Olha lá. Quando eu retirei a primeira coluna e a segunda linha, que é o menor complementar que eu estou querendo, sobrou esse elemento, 2 menos 3, 0 e 3. É só a gente calcular o determinante disso. Isso é menor complementar. Então, 2 vezes 3, 6. 0 vezes 3, né, porque a diagonal principal menos diagonal secundária, menos 0. O menor complementar desse elemento é um número. Então, isso é o menor complementar. É escolher um elemento, elimina a linha, elimina a coluna e calcula o determinante daqueles elementos que sobram. E isso a gente poderia, posso calcular do elemento 3, 3? Posso calcular de qualquer outro elemento? Pode. Então, do elemento que a gente quiser, a gente consegue calcular o menor complementar, que é nada mais, como eu disse, estou repetindo para a gente gravar isso,
Elimina a linha, elimina a coluna, aquilo que sobra você calcula o determinante. Isso é o menor complementar de um elemento aí que a gente tem quando trabalha com a coluna, certo? Beleza. Então, depois disso, a gente falou a respeito do cofator. Então, eu vou fazer aqui rapidinho um exemplo de cada um para a gente entender isso. Depois a gente fala de cofator. O que é o cofator? O cofator nada mais é do que a gente associar um elemento ao seu menor complementar. E é a utilização do cofator que faz com que a gente consiga calcular o determinante de matrizes de ordem maior. Utilizando o teorema de Laplace, a gente consegue utilizar e calcular o determinante de uma matriz maior. O que o cofator fala? Novamente, a gente consegue calcular o cofator, então o cofator é um cálculo que a gente faz a partir dos elementos de uma matriz. Então, a gente consegue calcular o cofator de qualquer um dos elementos de uma matriz também. O cofator de uma matriz, por exemplo, se eu tenho uma matriz A, a gente representa o cofator como sendo A e J. Então, esse é o nosso elemento cofator. E como a gente calcula esse cofator? É só fazer menos 1 elevado a I mais J vezes o D e J. Quem é o D e J mesmo? D e J é o menor complementar. Então, para a gente calcular o cofator, a gente precisa do menor complementar. Então, o menor complementar, a gente associou um número diminuindo a ordem da matriz, e aqui a gente consegue determinar aquilo que a gente chama de cofator de um elemento. E por que a gente precisa, né, do cofator de um elemento? Na próxima aula, quando a gente for utilizar o teorema de Laplace para calcular determinantes de matriz maior, a gente vai utilizar isso daqui, que é uma das formas mais simples, vamos dizer assim, que a gente tem de calcular determinantes de matrizes de ordem maior, ordem 4, ordem 5 e assim por diante. Então, isso é um cofator. Isso é uma regra, é uma fórmula que a gente vai usar para qualquer elemento da matriz. É menos 1 elevado a I mais J, quem é o I e o J? I e o J é a linha e a coluna, vezes o determinante J, ou seja, vezes o menor complementar daquilo que sobra para a gente. Então, vamos pensar numa matriz aqui. Vou pensar também numa matriz de ordem 3, porque de ordem 2 a gente vai eliminar a linha e a coluna, sobra um único elemento. Mas também é possível calcular, tá? Então, olha lá, menos 1, 3, 2, 4, 2, menos 1, 0, 1 e 1. Está aqui. Então, eu coloquei essa matriz de ordem 3. A partir dessa matriz de ordem 3, eu falo assim para vocês, vamos calcular o cofator. Então, eu quero o cofator do elemento A12. Então, eu quero o cofator do elemento A12. O que é o elemento A12? É o que está na primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. É o nosso elemento 3 aqui, ó. Esse é o elemento que a gente vai estar calculando o cofator. Beleza, se esse é o elemento que a gente está calculando o cofator, o que a gente faz? A gente elimina a linha, que foi o que a gente fez para calcular o menor complementar. E elimina a coluna. Está aqui. Elimina a linha, elimina a coluna. Beleza. Agora, vamos aplicar essa fórmula. Menos 1 elevado a quanto? Elevado a 1 mais 2, porque é o I e o J, vezes o menor complementar. O que é o menor complementar? É o determinante dos elementos que sobram. Então, sobrou o 4 e o 0 aqui, ó, na nossa primeira coluna. Sobrou o menos 1 e o 1 na nossa segunda coluna. Então, quem vai ser o cofator A12? O cofator A12 vai ser menos 1 elevado a 3, vezes, vamos calcular esse determinante, 4 vezes 1, 4, porque é a diagonal principal, menos 1 vezes 0, que é 0, diagonal secundária. Percebam aqui, pessoal, que essa ideia do menos 1 elevado a alguém é só para saber se o número vai ser positivo ou negativo. Porque se a gente for relembrar, vou até colocar uma observaçãozinha aqui no canto, se eu tenho menos 1 elevado a um número par, isso fica mais 1, fica positivo. Se eu tenho menos 1 elevado a um número ímpar, significa que eu tenho menos 1. Então, essa observação aqui, se a gente sempre relembrar dela, ó, aqui, menos 1 elevado a 3 é ímpar, então o resultado disso é menos 1, vezes 4 com menos 0, 4. Menos 1 vezes 4, menos 4. Está lá. Então, o cofator desse elemento A12 é menos 4. Cada elemento da matriz, olha lá, cada elemento da matriz possui o seu cofator. Então, a ideia
depois a gente aplicar isso é que a partir do cofator dos elementos, a gente consegue calcular o determinante dele. Então, antes disso, o que a gente precisa? Entender o que é menor complementar e entender o que é cofator. Antes da gente encerrar, vou dar mais um exemplo de um outro elemento só para a gente ver. Então, vamos pegar um outro exemplo aqui que a gente tem. Eu acho que fica mais fácil, né, a gente visualizar. Então, 2 menos 1, 0. 3, 1 e 4. Menos 2, 5 e 3. Tá lá. Outra matriz de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas. Daí eu falo assim para vocês, eu estou falando do cofator. É claro, o menor complementar, ele vem junto, porque a gente precisa dele para calcular. Então, se eu falo assim, calcula para mim, ó, o cofator do elemento, sei lá, do elemento A22. Então, o cofator do elemento A22. Quem é o elemento A22? É o elemento que está na segunda linha, segunda coluna. É o 1. Segunda linha, segunda coluna. Então, o que a gente faz? Elimina a coluna e elimina a linha. Está aqui. Eliminamos a linha e a coluna. Qual é a mesma regra do cofator? Menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante 2,2. Está lá. Então, menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante 2,2. Vamos fazer isso. Menos 1 elevado a 4, que é 2 mais 2, vezes o que sobrou para a gente ali? Sobrou na primeira linha o 2 e o 0, sobrou o menos 2 e o 3. Eliminamos a linha e a coluna. Então, esse cofator A22 ele vai ser menos 1 elevado a 4, vezes, vamos calcular esse determinante, 2 vezes 3, 6. 0 vezes menos 2, 0. Menos 1 elevado a 4, como o expoente é par, ele fica positivo. Mais 1 vezes o 6, o cofator do elemento A22 é 6. Então, percebam que é possível a gente calcular o menor complementar e o cofator de qualquer elemento de uma matriz. Tá bom? Então é isso, pessoal. Para a gente poder entender bem, vou passar algumas atividades e depois a gente dá continuidade para entender o Teorema de Laplace. Então tá bom, valeu, um abraço a todos, tchau, tchau e até a próxima aula.